Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o podcast Entre Mulheres. Sou a doutora Denise Vasconcelos, sou ginecologista e nutróloga. E esse é um projeto já antigo de ter um espaço para falar sobre saúde da mulher. Sair um pouquinho daquele ambiente de consultório e trazer um ambiente de informação, atualizações, inovações, tudo que tem de importante nessa área de saúde da mulher. Na verdade, é uma grande roda de conversa para que a gente consiga trazer alguns assuntos importantes, mas também um ambiente de acolhimento para essa voz do feminino, que sempre tem muito a dizer para nós. Nesse primeiro episódio, que é o nosso episódio de estreia, estou muito bem acompanhada aqui com duas profissionais da nutrição, a doutora Cris Barroso e a doutora Janaína Cunha, e eu vou pedir para elas se apresentarem para a gente. Nossa, é um prazer, Denise, estar aqui, né? Gratidão pelo convite, ainda mais num espaço desse, onde mulheres podem ser ouvidas, escutadas e acolhidas, né? Eu sou Janaína Cunha, sou nutricionista integrativa e terapeuta integrativa, trabalho com essa visão mais abrangente, né? De conseguir olhar por ser como um todo, sabe? Olhar ele no lado físico, no lado emocional, entendendo que existem várias questões que vão além do nosso corpo, né? Então, nós, principalmente mulheres, né? Nós somos seres bem complexos, né? E essa complexidade acaba refletindo na nossa saúde e na nossa nutrição, né? Então, hoje, nessa visão mais integrativa, a gente tem esse olhar, um olhar de conseguir olhar para essa mulher e dizer assim, qual é a tua dor, né? Onde a gente pode ajudar, além da alimentação? Então, é um prazer estar aqui, estou inteiramente disponível para a gente poder conversar, bater um bate-papo, né? Trocar as experiências, mostrar para vocês que por mais desafio que você possa estar passando aí, sempre tem uma solução para tudo, né? E a gente está aqui tentando mostrar que existem vários fatores aí que a gente pode superar e que você tem ajuda e tem apoio. Perfeito. Bom, sou Cris Barroso, nutricionista, tenho formação em nutrição clínica funcional, também em fertilidade, saúde da mulher e modulação intestinal. Então, a gente usa esses conhecimentos para tratar as mulheres em suas diversas etapas e complexidades, dores, dificuldades, desejos. E, de fato, somos seres complexos, sabemos o quanto esse cuidado especializado e também integrativo é importante, e isso é o nosso desafio diário ao tratar essas mulheres, receber essas mulheres, uma escuta muito ativa e entendendo que, dependendo da sua fase e etapa de vida, isso pode representar dores diferentes, então a gente precisa ter esse olhar muito humano, sensível, que nos compete, né? São mulheres olhando para outras mulheres, e acaba sendo um dos nossos grandes empenhos diários na nossa prática clínica. E, sem dúvida, é um prazer estar aqui. Que bom, honrada, né, de estarmos aqui fazendo essa estreia tão especial desse projeto tão sonhado pela doutora Denise, e que a gente tem essa parceria já há alguns anos. Então, para mim, é uma grande honra fazer parte desse momento. Maravilha, gente. Acho que a gente não poderia começar sem falar de nutrição, né? Na verdade, nutrição é a base de tudo. E a gente está vendo a cada dia, né? Principalmente você, Cris, trabalha, né? Com a parte de estudos, né? De pesquisas, né? A gente está vendo como a nutrição vem crescendo, como ela vem ganhando corpo em relação à saúde da mulher, em relação à importância, né? Para a manutenção da saúde e prevenção de doenças. Então, me fala um pouco como você vê a nutrição hoje dentro da saúde da mulher. Bom, a nutrição dentro da saúde da mulher, sem dúvida, é uma base importante para todas essas etapas e complexidades que ela vivencia. É tanto um olhar especializado, né, voltado para resolver as suas dores, fornecendo nutrientes, ajudando na modulação hormonal, ajudando a vencer os desafios que podem acontecer nessas diversas etapas da vida, ou doenças que podem acontecer em seus diversos períodos reprodutivos, tratando a complexidade que é a menopausa, pensando nessa base importante que são os nutrientes, e que esses nutrientes serão precursores de hormônios, precursores de sinalização, enzimas, e sem falar na própria modulação do intestino, que é um ponto importante, né, desse tratamento, não só visando nutrientes, mas como um centro importante de modulação imune, mas também um centro importante visando a absorção desses nutrientes, porque nem tudo que a gente ingere a gente consegue absorver, e o intestino ele tem esse grau de importância de absorção e também de modulação imunológica. A partir do momento que a gente associa
todo o aparato anti-inflamatório, antioxidante, das estratégias nutricionais e veicula isso, a modulação intestinal é um dos nossos grandes diferenciais dentro do papel da nutrição. Então, a gente tem muito a contribuir, né? A gente é, de fato, um ponto, uma base importante que vai fazer a modulação hormonal, medicamentos prescritos, dentre outras estratégias locais, preparos para cirurgias, vai fazer com que isso seja um caminho mais fácil e possível, e quem sai ganhando é a mulher mesmo que nos procura. É muito importante, Cris, assim, o que você falou, e também uma fala que você falou logo antes, que é mulheres cuidando de mulheres, né? Então, ninguém melhor do que a própria mulher para entender uma outra mulher, no sentido de uma coisa é a gente entender a teoria, né, da nutrição, daquele alimento, daquele antioxidante. Outra coisa é a gente entender na prática aquela fase, aquele ciclo menstrual, a maternidade, a menopausa, e entender que os sintomas são um pouquinho diferentes e que eu preciso fazer adaptações para a vida real daquela mulher. Então, é esse feeling, né? É essa sensibilidade, é essa empatia que a gente precisa entender quando a gente começa a trabalhar com saúde da mulher. Entender que essas emoções estão sempre muito presentes dentro da nutrição também, né? Que é um pouco da área da Janaína também, que eu queria que ela falasse um pouco, né? Que eu não sei exatamente como chama, se é nutrição comportamental, nutrição das emoções, né? Tem várias denominações que a gente vê por aí, mas fala um pouco sobre a tua área e por que você escolheu isso. Denise, eu acho muito interessante. Nossa, Cris, é maravilhoso, né? Essa parte antes de falar da questão emocional, porque tem a ver com o intestino, né? Com o intestino da gente, se ele não estiver saudável, a gente não tem a produção química, física dos hormônios necessários, né? Neurotransmissores, enfim, a substância que você queira chamar, né? O nome. Mas, assim, o meu trabalho com nutrição, né, Denise, eu comecei a perceber na minha história, na minha caminhada, na minha prática de vida, né? Na minha experiência de vida, além do consultório, que a nutrição ela vai muito além. Ela começa ali na parte física, ela começa ali, eu acho que ela é a base de tudo, né? É o combustível que faz a gente funcionar, o nosso carro aqui, nosso corpo, né? E aí eu comecei a perceber que tinha interações, como a gente estava se sentindo com uma dor de barriga, como a gente estava se sentindo com a cólica, né? As sensações, como o relacionamento que eu estou vivendo interferia na minha saúde física. Então eu comecei a perceber que isso aí tinha muito a ver, principalmente com o que eu trabalho hoje, a questão da ansiedade, né? Muitas vezes vejo mulheres, né? Ou homens também, mas a maior parte de mulheres que eu tenho em atendimento, onde eu vejo que essa questão da ansiedade está muito ligada à alimentação também, né? E aí tem que ver que uma alimenta a outra, né? Uma retroalimenta a outra, né? Muitas vezes a questão alimentar, que não está muito bem de nutrientes e tudo, que a parte toda que a Cris falou é excelente, maravilhosa, não está com o intestino legal, pode causar um processo ansioso e, ao mesmo tempo, um processo ansioso do teu dia a dia pode levar a alterações no teu intestino, né, Cris? Então, esse trabalho, né, hoje em dia, eu chamo ele de nutrição integrativa, mas não existe ainda, eu acredito, um padrão, um modo de dizer, né? O que eu normalmente, como é algo mais inovador, no sentido de olhar a pessoa como um todo, né? Eu acho que é uma nutrição que está vindo em conjunto, agregar, né? Ela vai unir o lado científico, o lado da ciência, junto com o lado da gente compreender que nós somos além deste corpo físico. Nós temos emoções a serem administradas, gerenciadas, nós temos pensamentos a serem ordenados, nós temos uma espiritualidade, o que nós somos de verdade, uma consciência aqui, né? Então, quando a gente começa a ampliar este olhar, ampliando o olhar de dizer assim, cara, muitas vezes essa mulher não está conseguindo fazer a alimentação do jeito que ela gostaria, etc., porque ela está com problema de ansiedade, porque ela passa o dia pensando no filho. Aí é uma questão da maternidade, é uma questão emocional. A gente entende. E só a gente entende, né? Então, Exatamente. só quem é mãe que passa, né, amiga? Um negócio desse. Então, assim, é como se nascesse uma outra pessoa ali, né? Quando nasce a maternidade. Então, a gente entender que nós somos esse ser complexo, que a gente precisa cuidar do físico, ao mesmo tempo cuidar de como eu estou gerindo as minhas emoções, não é deixar de sentir.
mas é saber administrar no meu dia a dia diante das relações que eu tô tendo, né? E ao mesmo tempo entender que existem pensamentos que vão nos limitar. Existem crenças que a gente aprendeu ou foram programadas aí que muitas vezes interferem em como essa mulher age no mundo. Muitas vezes ela está em processo que está em servidão, né? E essa servidão gera uma ansiedade, que aí ela não consegue se priorizar. Aí quando ela não consegue se priorizar, cuidar de si, ela não consegue ir para academia, não consegue fazer a alimentação. Mas chuta o balde de Chuta o vez, balde, né? Então, uma coisa complementa a outra. Eu acredito que esse trabalho integrativo, onde a gente consegue unir várias vertentes, a gente consegue olhar para essa mulher como um todo. E a gente merece ser olhado como um todo, né? A gente Com não merece certeza, só com certeza. como algo. Então, a gente precisa entender que tudo isso envolve. E quando a gente consegue ter um trabalho de uma equipe, cada um fazendo uma parte ali, ó, agora vamos ali naquele, vamos fazer os injetáveis, vamos fazer a modulação intestinal, aí vai lá na Denise, ela olha como é que tá a questão hormonal e tal, aí a gente vem pra cá, a gente olha a questão emocional, acho que é um todo verdadeiro esse trabalho conjunto. em equipe, né? Com certeza, Denise. E na verdade, assim, eu acho que as emoções e a nutrição, elas se conversam o tempo todo, né? A gente brinca com isso o tempo todo, né? Quando, por exemplo, você tá com uma TPM, significa que eu tô com vontade de comer um doce, de comer uma coisa mais gostosa, né? Então já vira quase que um meme, né? Aquela memória afetiva da infância, do bolo da avó, que traz aquela memória de acolhimento, um happy hour que envolve os amigos, né? Sempre tem alguma coisa de alimento, de comida. Então, a gente tem essa relação muito próxima das emoções com o comer, com o alimento. Mas quando que, dentro da tua prática clínica, quando que você observa que passa do ponto? Que existe uma disfunção, que tá demais, né? Quando que você começa a observar isso? Denise, eu acredito que todo transtorno, né? Ou seja, tudo que não está no equilíbrio, ou é falta ou é excesso de algo. E aí vai para todas as áreas. Então, se eu sou uma pessoa, por exemplo, que me dedico só ao trabalho, vivo 90% do meu dia dedicado a isso, opa, a gente tem que olhar. Existe não está em equilíbrio. Então, o que é que a gente percebe? Eu percebo muito em relação à nutrição, à parte da alimentação, a relação que a pessoa tem com o alimento. Então, como bem você falou, essa relação, ela está sadia? Ela está saudável? Né? Eu não estou dizendo que a gente precisa proibir um alimento ou deixar um outro como um alimento que vai me curar e vai ser um milagre. Não existe isso. A gente está no 8 e no 80. A gente está no excesso e na falta. Quando a gente consegue equilibrar tudo isso aí, a gente consegue ter transformações muito mais duradouras e eficazes. Ou seja, se eu estou percebendo que eu me sinto muito ansiosa, toda vez que eu me sinto ansiosa, eu quero ficar beliscando, eu quero comer e etc. Opa, você percebeu um comportamento que está tendencioso para isso. Eu preciso recorrer àquilo, né? Isso, que aquilo ali vai me trazer a substância que a gente vai falar na parte química de dopamina, né? Vai trazer serotonina e etc. Que você está buscando fora com o alimento. Muitas vezes a gente busca o alimento. Tem pessoas que buscam com cigarro, tem pessoas que buscam com amizades, outro com relacionamento. A gente às vezes busca esses prazeres para ter um preenchimento nosso. E quando a gente começa a entender que a gente reconhece que a gente está buscando esse prazer fora, que tem ali, então a gente começa a perceber, opa, aí entra o autoconhecimento. Eu preciso olhar para mim para dentro. Não tá fora, o problema não tá na comida. A questão tá interna. Né? A questão tá aqui, tipo, cara, por que que eu tô me sentindo assim? Então, muito no nosso trabalho, o que é que a gente faz? Por que que você tá se sentindo ansiosa? Quais são os momentos dos dias que você se sente assim? Qual o momento do dia que tu percebe que tu tem mais a vontade de comer o doce? Ela não tá só relacionada a emoções e pensamentos, não. Ela também tá relacionada com aquelas bactérias do intestino, né, amiga? Que aí tu pode falar muito bem, né? Que ela tem a ver aquelas bactérias que ficam assim, por favor, manda o doce, não tem ali bactéria. Produzindo mais cortisol mesmo, né? Exatamente. Reduzindo a quantidade de serotonina, porque a serotonina, ela tem grande parte de produção via intestinal. Via intestinal. Se esse intestino ele não está saudável, se eu não tenho uma boa colonização e equilíbrio entre essas bactérias intestinais, menos serotonina será produzida a nível de intestino. Com isso, mais atitudes compensatórias estarão presentes dentro do comportamento daquela pessoa que está em processo de desequilíbrio que a gente chama de desbiose.
Sem dúvida, é um Então, ponto imagina, importante. né, você conseguir cuidar dessa parte, né, da desbiose, né, ou seja, repovoar as bactérias Fisicamente, fisicamente, e ao fisiologicamente. mesmo tempo, em conjunto, tu vai olhar como eu faço essa transformação nos meus comportamentos, que é um processo, E às gente. vezes, né, Janaína, essas perguntas que você faz inicialmente no atendimento é aquela chavinha que vira que a pessoa não tinha parado para se olhar. Eita, eu estou tendo esse comportamento que eu não tinha percebido, porque Mulher, estava tão automático Isso. e a eu não gente tinha vive tanto no notado. automatismo, né, Hoje em dia, na Denise? correria e tudo mais, então às vezes é uma chave que cai, né? Eita, eu não tinha percebido que toda vez que eu me sinto triste, eu vou comer um chocolate, depois eu fico com culpa, aí eu como mais, e aí começa a virar uma bola de neve. Então, ter um atendimento personalizado, né? Ter um profissional para acompanhar e que entenda um pouco dessa parte das emoções é interessante para que a pessoa, né, no caso, comece a ver com outro olhar, comece a se olhar de fora e entender o que pode estar errado, o que pode estar demais no seu comportamento, para daí ela começar a procurar uma mudança, É né? uma transformação de comportamento. Imagina que você está acostumado o tempo todo, desde pequeno, a ter um tipo de atitude. E aí você quer de uma hora para outra transformar tudo, opa, da água para o vinho. Não é bem assim, é um processo, é uma reprogramação que a Sim. gente chama. Então, imagina que tá um programinha instalado que eu sempre vou fazer daquele jeito. Então, por exemplo, toda vida que eu me sentir com cólica ou que eu tiver no período pré-menstrual, já tem uma crença ali na minha cabeça de que eu preciso comer o doce, que é ele que vai me aliviar. Vai me dar um Será alento, que... né? Não estou dizendo que também tem a questão fisiológica. Tem sim, gente. Os hormônios a gente fica tudo doido. Mas a gente quer comer os chocolates pela frente, né? Eu imagino que quando também tá grávida, né? Então, tem toda essa questão. Tem também. Mas a gente não pode deixar que só a questão física domine a gente. É como se a gente precisasse começar a ter autoridade de nós. É como eu falo assim, é como se fosse um carro. Nossa central aqui, nosso corpo físico, é um carro. Mas aí eu te pergunto, quem é que tá dirigindo teu carro? É tu as bactérias do intestino que estão lá pedindo, né, Os amiga? pensamentos. Os dois, pensamentos, né? né? Os dois, É. não deixa de ser. E é interessante, pegando o gancho do que você está trazendo, porque a gente só consegue mudar aquilo que a gente sabe que precisa mudar. A partir do momento que eu entendo qual é o meu modus operandi, eu consigo aí agir de uma forma diferente, porque traz para o campo da consciência e isso se torna uma atitude, né? Exatamente. Então é muito importante essa identificação, e eu acho que é meio que por aí. É por aí, assim, no sentido assim, muitas vezes a gente tem a dificuldade, eu digo isso também por experiência própria, de olhar para as nossas questões que doem. A gente sabe que todo mundo tem um lugarzinho que tem uma feridinha lá que você bate o dedinho assim, você, dói, não tem? Sim. Então todos nós temos isso, gente. Então eu tenho, a Cris tem, a Denise tem, você tem, o rapaz que tá aqui como é o Aloysio tem, todo mundo tem. E quando a gente começa a perceber que todos nós temos questões a serem olhadas e a gente ter coragem de dizer assim, cara, eu vou olhar para isso aqui. Porque se eu deixar isso aqui ser o piloto do meu carro, Isso. vai levar eu para onde? Os mesmos resultados que você De sempre, né? tem. Então, quando você começa a assumir as rédeas do seu carro, quando você começa a aprender a dirigir o carro, você não vai estancar? Vai descer a ladeira? Até hoje, mulher, eu tenho medo do bicho descer para trás da ladeira, entendeu? Então, mas eu vai aos poucos treinando. E uma hora você dirige, não sabe nem como passou a marcha, nem nada. Então, isso é legal de entender que, primeiro, você precisa reconhecer que existe aquilo ali. Trazer para o campo da consciência, que Cris e Denise, muitas dessas questões automáticas que a gente tem estão no nosso inconsciente. Com certeza. A gente não sabe por que está acontecendo aquilo ali. E aí entra outra parte, além do comportamento, né? Que é a parte que eu trabalho também, que é a parte energética. Né? Eu acho importante a gente falar que existe essa parte energética. Ela não tem nada a ver com religião, ela não tem nada a ver com fora da ciência, muito pelo contrário, é física quântica. Nós sabemos hoje em dia que nós somos energia, senão a gente não estaria nem conversando aqui, você não estaria nem ouvindo a gente. Então tudo tem energia. Quando a gente vai botar um microscópio ali e ver o átomo, né? É energia, ele está vazio ali. Né? Não é esse sólido, que a gente vê sólido, mas tudo é energia. E quando a gente percebe que existe esse inconsciente, e a gente começa a cuidar desse inconsciente através das limpezas energéticas, seja qual for, aí tem várias técnicas, várias ferramentas, né? Tem o reiki, tem a apometria, teta healing, várias, né, amiga? Assim, tem radiestesia. Maravilhosas, inclusive. Maravilhosas, todos se complementam, são, é como se fosse a parte é como se fosse o doutor da parte energética, Na digamos verdade, assim. é a gente começar a compreender que são vários setores, né? Isso. Setor físico, emocional, energético,
biológico, né? E aí a gente precisa olhar como um todo, né? Mas olhando um pouquinho para a saúde da mulher, né? No caso, a Cris que trabalha com algumas fases bem específicas, como que você traz também essa consciência, Cris? Como que você age em cada fase? Qual delas que você acha que tem mais dificuldades? Né? É na menopausa, né? Por conta das mudanças que acontecem, que pega aquela mulher de surpresa, é na fertilidade, porque ela já vem com tanta expectativa. Em que momento você acha que é mais desafiador, assim, para você conduzir? Olha, é difícil até escolher qual dessas etapas Pergunta difícil, é né? a mais difícil, né? É uma pergunta difícil. Mas eu apostaria dizer exatamente as duas que você citou. A menopausa, porque de fato é muito desafiador essa etapa para a mulher. Tem mulheres que se preparam psicologicamente, emocionalmente, fisicamente para essa fase da vida, onde ela vai se encontrar como um novo ser, é uma despedida da E mulher até começam a anterior. pesquisar, mas quando vê, assim, quando sente na pele, Sente na é pele, diferente. é diferente, exatamente. Os hormônios mudam, né? O imperar do estrogênio não é mais, então a pele muda, intestino muda, emoções mudam, o sono muda, o peso muda, a composição corporal é outra. E muitas das queixas que elas mais vêm falando, né, é muito, tanto a questão da queda de libido, secura vaginal, constipação, insônia, mas a composição corporal, né, porque vem mexendo muito com a Com a autoestima. autoestima. Então é desafiador porque a autoestima para a mulher é um ponto de muita importância. É onde vai deixar ela mais confiante, onde vai deixar ela mais decidida, pronta para várias decisões. Então é uma autoconfiança abalada na mulher madura. Sim. Então, Que achava que já tinha ali tudo na mão, né? Tudo mapeado, parecia que estava tudo certo. exatamente, que ela já fez o seu repertório ali ao longo da vida, diante dos seus diversos desafios e papéis que ela já se desenvolveu, mas ela se pega diferente porque mexe na autoconfiança dela. Então, mesmo essa mulher se preparando fisicamente, emocionalmente, quando chega a realidade, então isso é duro. Então, é um ponto que a gente trabalha e que de fato é desafiador. O outro ponto é a fertilidade. Sem dúvida, é um outro ponto que cabe em muitos desafios, do qual essa mulher, ela se coloca pela primeira vez frágil e à prova. E quando demora a engravidar, ela tem medo, será que eu não sirvo para esse papel? E aí quando a gente vai explicar que gravidez nem sempre é algo fácil de acontecer, dependendo da idade, essas chances elas podem reduzir a 10%, 15%, 25% dos seus ciclos menstruais. A chance dela engravidar só são de 25% em média. Então, quando ela começa a entender isso e tem medo, e muitas vezes as pessoas falam, é fácil, eu engravidei sem querer, e etc. E quando ela quer, e isso não acontece na velocidade que ela deseja, isso vem trazendo um carregamento de muitas emoções. E muita autocobrança. E né? muita autocobrança. E por sermos mulher, a gente, e que já vivenciou esses desafios também, a gente acaba tendo esse olhar muito de acolhimento. Então, não é só fisiologicamente trazendo a identificação do que é que pode estar dificultando esse processo da gestação, né, impactando a sua fertilidade, olhando para o seu parceiro, olhando para ela, olhando para o seu ciclo hormonal, regulando o seu ciclo hormonal, otimizando os seus hormônios e ofertando os nutrientes necessários e a modulação intestinal. Não é só isso, a gente tem que acolher essa mulher diante desse momento que ela se sente tão frágil e Sem com dúvida. medo de se sentir incapaz. Eu acho que é esse o ponto central de mulher tratar mulheres. Sim. Porque Eu consigo me colocar naquele papel, né? Eu Exato. consigo me transpor para aquele momento. Porque, assim, a gente, enquanto profissional, a gente vai trabalhar, né? A parte fisiológica, a gente entende a correlação hormonal, né? Como a Cris falou, a gente entende os ajustes nutricionais que precisam ser feitos, os melhores ativos para melhorar a qualidade de óvulo e etc. Mas e as expectativas dessa mulher, Exato. né? Porque tanto na fertilidade quanto na menopausa, chega um momento onde tem algo que é incerto. Então, eu estou fazendo tudo certo, eu estou pesquisando, eu estou aqui com o melhor profissional, estou tomando os comprimidos todos, o dia todo tomando comprimido, né? E não está acontecendo. Então, tem aquele momento, tem aquela parte que não é palpável e que ela precisa confiar na Isso. equipe, né? Que ela precisa
ter esse acolhimento para que ela realmente tenha confiança e entenda que a gente está pegando na mão e está indo junto com ela. Né? Na menopausa da mesma forma, são muitas mudanças. E aí ela vê tudo que ela tinha construído ali desmoronando. E agora, né? Vai passar? Não vai passar? Quanto tempo vai demorar? Eu vou voltar a ser quem eu era, né? Então, a gente vê que são pessoas que chegam pra gente com muitas dúvidas, né? Muito perdidas mesmo. Apesar de tanta informação que a gente tem hoje, né? Paradoxalmente, elas chegam muito perdidas. Acho que pelo excesso de coisas que chegam até elas e elas não sabem por onde começar. Excesso de informação, sem dúvida, é um X da questão, né? Porque ele tem o ônus e o bônus, mas o ônus é exatamente a comparação. Com fulaninha aconteceu assim, comigo não tá sendo, então por quê? Será que meu corpo tá errado? Né? Então, traz esse desafio. E aí, o olhar pelas emoções de forma fisiológica, mas muito ali no consultório, no frente a frente, o trazer o acolhimento é uma das premissas nossa, né, durante o atendimento e acompanhamento dessa mulher. todo, com porque não certeza. a consulta não acaba, Quando né, acaba. quando acaba. A gente tem muita comunicação e acaba que isso a gente também precisa, inclusive, ter um olhar para nós mesmas. Sim. Né? É um ponto importante, porque são energias trocadas, são falas e que muitas vezes a gente se identifica em alguma dor ali daquela mulher e que a gente tem que tratar a nossa dor porque pode ser um gatilho para algum momento Pra gente se nosso. observar. E é interessante isso que tu fala, né, Cris? É sensacional. Quando a gente olha para essa mulher, né, ela nessas diferentes fases de vida, não é só uma mudança fisiológica nela, tem a mudança toda fisiológica, ela olha para aquilo ali, meu Deus, foi o que aconteceu comigo, né? Isso. E aí tem toda a questão de eu não me vejo mais. Como é que eu sou? Então a gente precisa entender que a vida são ciclos. E a gente precisa entender que cada ciclo a gente vivenciou uma coisa e tudo mais. Não é fácil, né? E que Quando as a gente coisas são olha, dinâmicas, são né? coisas dinâmicas. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. E, gente, a gente não tem controle de absolutamente nada. É verdade. A gente pode fazer a nossa parte. Eu tô indo lá, eu faço tudo que precisa ser feito. Mas existe uma coisa aí que a gente precisa começar a entender, que é a natureza. Total. Então, quando a gente aceita a natureza como ela é, não estou dizendo que a gente não vá cuidar e tudo, não. Mas quando a gente aceita a natureza como ela é, a gente relaxa. Eu tenho clientes que, uma delas, o que ela estava na época era a alopécia, né? Aquela alopécia onde ela perdeu todo o cabelo dela, perdeu tudo. Então, imagina, né? Aquilo que autoestima, né? E tudo, que a gente está muito identificado com a nossa forma, né? Com a nossa imagem. E mexeu muito com ela, mas foi uma experiência que ela contando depois, que foi uma experiência para ela libertadora. Que quando ela foi começar a entender, né? Ela fez vários procedimentos, fez várias técnicas, tudo que você imaginar. Mas quando ela entendeu que ela precisava olhar para ela com mais carinho, com mais amor, e que ela se aceitou do jeito que ela é, os cabelos da menina começaram a nascer. É impressionante, né? Impressionante. Sim. Então, é esse conjunto, mas principalmente a gente entender que existem coisas que são da natureza. A gente precisa começar a entender que são questões também energéticas, são experiências que a gente está passando E e a que gente às está vezes passando... não depende da gente. E Não o que depende. acontece no campo físico pode morar, né? A origem pode ser o campo emocional. Com certeza, né? com certeza. E aí você entendendo isso, você tem confiança na equipe e faz o teu trabalho interno ao mesmo tempo, que é isso que a Cris tenta trazer na terapia, né? É uma terapia, mulher. É terapeuta, sempre é terapia. E a gente conseguir entender até onde a gente pode ir como profissional, até onde a gente não pode ir, porque tem um momento que é você com você mesmo, sabe, Cris? Sim. E aí, nesse momento de autoconhecimento, de a gente fazer esses entendimentos, então, muitas vezes a gente acaba querendo que o outro solucione o nosso problema. E aí, essa solução não tá fora, tá interna. Você você busca os profissionais, né, aqui, pra dar um apoio, pra te dizer assim, olha pra aqui, pra esse lado. Aí outra vai dizer, não, olha pra esse lado, vamos cuidar disso, disso, disso. E Pra aí dar uma agora... direção, mas não pode ser uma muleta, Isso, né? Não posso exatamente. transferir a responsabilidade, né? Tem Exatamente. coisas, é como eu falo sempre, tem o dever de casa, né? Tenho coisas que eu tenho que fazer em casa, que eu tenho que me policiar, que eu tenho que buscar bons hábitos e tudo mais. Mas é um momento desafiador, né, Denise? De fechamento de ciclos. Acho que de amadurecimento. Já finalizar a infância, depois finalizar a adolescência. Entender que a gente é uma natureza, a gente vive num ciclo, né? Sim, com certeza. E aí, nos próximos ciclos, né, eu vejo sempre como Inclusive ciclos... numa média de 28
dias, né? Esses Não é, fechamentos mulher? de ciclos. Então, Pequenos são e vários. grandes ciclos, né? Exatamente, curtos ciclos, mas que faz parte de um todo, e a cada média de 28 em 28 dias, a Somos gente, cíclicas. exatamente, Exatamente. nasce e renasce. Uhum. Isso, e é todo dia, O né? A tempo gente inteiro. nasce, morre e nasce o tempo todo, né? E quando a Exatamente. gente entende isso, a gente solta mais, a gente entrega mais, aí as coisas começam a fluir, começam a acontecer. É verdade. Às vezes aquele processo ansioso da pessoa diz assim, mas eu quero ter o filho e tal, eu já fiz tudo isso e tal e tal. Isso muitas vezes, energeticamente falando, atrapalha o teu objetivo. As coisas de fluir, né? né? As coisas de fluir. Então, às vezes, quando você relaxou mais, né? Então, se você hoje tá aí com essa sensação de quero fazer uma mudança e tudo, tô fazendo todos os procedimentos, etc. Olha assim um pouquinho de cima, né? Dá uma olhada aí, dá uma observada e diz assim, cara, tá tudo bem, eu já tô fazendo a minha parte, agora eu vou cuidar de mim, entendendo e aceitando o ciclo onde eu estou, que com certeza as coisas começam a fluir muito mais facilmente. Uhum, com certeza. Gente, mas eu queria falar um pouco sobre a parte da nutrição em si, né? Como profissional, eu tenho algumas preocupações hoje com o que a gente vê, principalmente na internet, de divulgação de informações, que é um termo que a gente vê e que não sei se também está correto, que é o terrorismo nutricional, né? E eu quero ouvir as duas vertentes. O excesso de informações às vezes não pautadas em informações científicas, informações muitas vezes que vêm de pessoas que não são profissionais e que acabam atrapalhando, né, os verdadeiros profissionais. Então, dentro da área da modulação, como que esse terrorismo nutricional impacta em termos de estímulos de processos alérgicos, né, ou disfunções em relação ao intestino? Dentro da parte emocional, como que esse terrorismo impacta em termos de dietas muito restritas, de compulsões, de coisas muito relacionadas à imagem, né, à autoimagem do corpo? Então, eu queria ouvir as duas visões sobre isso. Certo. Falando sobre a parte da modulação, né? O terrorismo nutricional, um dos pontos que muito atrapalha é a retirada de alguns alimentos da cabeça, Empiricamente. porque ouviu falar que, Vozes da exemplo, cabeça. vozes da cabeça, e o pior é que nem sempre é da cabeça. É de outros profissionais de saúde, em grande maioria médicos, que falam sobre nutrição sem ter o conhecimento adequado e trazem esse terror a alguns grupos de alimentos, como exemplo, os alimentos fontes de glúten. Esse é um exemplo clássico. Muitas vezes o paciente já chega, a mulher já chega, eu preciso retirar glúten da dieta, ouvi falar que pode interferir na fertilidade. Calma. Eu já tirei, né? Eu só tô perguntando, mas eu já tirei. Exatamente, eu já tirei, ai, tô me sentindo ótima. Emagreci né? 2 quilos. Emagreceu 2 quilos, claro, fez a restrição calórica, por isso o emagrecimento vem. Mas essa retirada indiscriminada, como no exemplo que eu estou pegando o gancho aqui dos alimentos fontes de glúten, eles podem inclusive ser um prejuízo à sua saúde intestinal, porque esses alimentos fontes de glúten, eles também são fontes importantes de fibras alimentares, que é fonte pré-biótica, ou seja, alimento para as bactérias intestinais, e que uma vez elas não estando presentes na dieta, isso pode interferir muito no equilíbrio entre esses tipos de bactérias, tanto bactérias saudáveis quanto bactérias não saudáveis, mas que é importante estar ali no ambiente intestinal, porque ela vai equilibrar a quantidade de bactérias saudáveis também. Nem para todo mundo se indica a dieta isenta de glúten. Não é para todo momento, às vezes a gente retira em algum momento de sensibilidade, desbiose intestinal mais aguda, né? Ou ainda quando a gente quer identificar quais FODMAPs são interessantes da gente retirar no momento, porque tá tudo tão ruim de assimilação no intestino, tá tudo tão sensível, uma tireoide que não fica tão responsiva, doenças autoimunes na sua fase ativa, aí isso justifica em algumas situações. Mas não é receita de bolo, saúde não é receita de Perfeito, bolo. Cris, exatamente. A gente precisa entender quem é que tá ali na nossa frente. Então, existem alguns momentos que é interessante retirar o glúten e outros momentos que não é interessante retirar o glúten. Então, esse terrorismo do glúten é um dos exemplos. Esse terrorismo pode mais atrapalhar a sua saúde do que mesmo trazer benefícios. Então, a gente precisa estudar e entender quem a gente procura. E nós, nutricionistas, a cada vez mais que a gente fala sobre, né,
pode ir gerando confusão no meio de toda essa É informação tanta informação que a gente nem sabe que para é onde olhar, né? trazida. Exato. E tem uma coisa importante que a Cris falou também, na verdade, assim, todos os profissionais de saúde, eles precisam trazer informação. Então, o médico também precisa falar um pouco sobre nutrição. Ele não pode fazer intervenções, né? Então, o que a gente vê hoje em relação a esse chamado terrorismo nutricional são intervenções de forma empírica, são intervenções muitas vezes sem um respaldo científico, sem estar no momento correto. E o que a gente trabalha, eu e a Cris, principalmente dentro da saúde da mulher, muitas das doenças têm a ver com disbiose, têm a ver com alterações da microbiota. Será que essa disbiose começou por algum processo interno desse organismo ou por alguma intervenção externa no momento inadequado, né? Então a gente já pega a bola de neve, a gente já pega o bonde andando e que muitas vezes a gente não consegue fazer ajustes corretamente porque tem esse excesso de informações. Então a gente precisa ter muito critério, muito cuidado com que tipo de intervenções a gente faz dentro da saúde da nossa paciente, né? Essa informação que a Cris está trazendo para a gente. E a Janaína, o que você acha sobre essa parte? Eu acredito que principalmente é o filtro para as coisas, né? Eu acredito que as informações estão aí, são várias, algumas são veredictas, outras ainda são tendenciosas, né? E eu acredito muito, assim, sabe, Denise e Cris, que é experienciada em cada pessoa, em cada momento da vida. Eu não acredito nas coisas aquilo que realmente é proibido ou aquilo que é o milagroso. Eu acredito que tem um momento para cada coisa. Existem várias, acho que por isso existem várias intervenções. Para que a gente não fique em uma só intervenção, né? E essas intervenções, quando a gente começa a entender que você não precisa da dieta da sua amiga que está do lado, ela não vai funcionar com você exatamente aquela. E a dieta que a pessoa está hoje do lado, que ela está fazendo, daqui a uma semana pode ser que essa dieta não seja a dieta ideal para ela. E o grande diferencial do nosso trabalho, nós três, é a individualização. Exatamente. Né? Não é um copia e cola, né? E é exatamente aquilo que a gente falou no início, né? Nós somos seres complexos, tem várias coisas que estão interferindo ao mesmo tempo. Então, aquele olhar que você vê assim, quando a gente olha com consciência, entendendo como a gente funciona, pode ser que para mim hoje o glúten não faça bem, mas pode ser que daqui a 10 dias eu possa comer e não vai me interferir em nada, mas pode ser que para a Cris, que talvez não possa comer nada de glúten, então vai depender muito de cada coisa, não é o glúten em si, não é o alimento em si, mas como é que tá a tua máquina hoje, o teu corpo tá funcionando, ele tá precisando de ajuste, você tá precisando ir para a oficina, se ele tá precisando ir para a oficina, vai precisar de um momento de restrição, vai precisar de uma desintoxicação, vai precisar de um momento, mas a desintoxicação não é para o resto da vida. São momentos, são fases, saber olhar o momento que pode ser feita aquela intervenção. Ah, Janaína, dieta cetogênica é bom, dieta low carb é bom ou é ruim? Depende do momento, depende de como você tá. Eu acredito que todas as estratégias são válidas quando a gente experiencia na gente e vê que aquilo ali tá dando um bom resultado. Pode ser que essa alimentação seja boa para mim, mas para Denise não seja. Então, quando você olha a pessoa, observa como ela funciona, o que é que tá precisando. Às vezes é só um magnésio a mais, às vezes é uma vitamina D. Tá até com uma cliente esses dias, que eu faço esse trabalho com ela, terapêutico, energético, e ela me falando que tava adoecendo muito, adoecendo. Mulher, pera. Tu já mudou um monte de coisa, então vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Eu disse, mulher, vai tomar uma vitamina D, vamos botar uma dose mais alta dessa vitamina D aí, bota aí ela, vamos ver como é que tu reage. Era a vitamina D. Outra pessoa. Estados depressivos, muitas vezes é a vitamina D. Então, não estou dizendo que é só uma coisa, estou dizendo que são todas essas questões que a gente precisa observar ao mesmo tempo. Então, quando é terrorismo, eu vejo nutricional, eu vejo quando é aquilo que é proibido ou milagroso. Isso. Então, isso que é proibido e que é Como milagroso, só existisse aquilo. Endeusar um alimento ou suplemento. Existe, pode ser o melhor e alimento. condenar alimentos e suplementos, né? Por exemplo. Essa da falta de equilíbrio e sem entender 880, Essa né? falta que a gente falou. Aí, por exemplo, uma banana. Pode ser que a banana faça bem a mim, mas pode ser que não faça bem a ti. Mas quer dizer que a banana não é saudável? Claro que ela é saudável. Depende do momento, da hora que você está fazendo. Tudo é ponderação, né? Tudo com moderação. Mas uma coisa que eu posso deixar muito clara aqui para todo mundo é que a alimentação mais natural possível que você puder ter na sua mesa, que é o combustível verdadeiro da gente, né? Que vem da natureza, vem do pé, vem da planta, né? Vem ali do onde Deus colocou a nossa energia. Aquilo ali vai trazer muito mais benefícios. E quanto você diminuir o máximo possível de industrializado, aquilo que vem pronto, que vem com aditivos, que vem com conservantes. Então, aquilo ali tudo já faz uma grande diferença. Não é para você tirar tudo, etc. Não, mas, cara, quando você começa a fazer uma mudança de comportamento, quando
quando você muda o teu estilo de vida, não é fácil? Não é da hora para outra, não é, porque vai ter a tendência de voltar para aquele comportamento que já está muito tempo programado. Então, por isso que são intervenções pontuais. Então, vai ter uma pessoa que está com a alimentação totalmente desregrada, que não come nada de produtos naturais. Aí eu vou dizer para a pessoa assim, não, agora você tem que comer só produto natural porque você precisa fazer isso. Calma, será que a pessoa vai conseguir naquele contexto de vida, da noite para o dia? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade. Total. Vão ter pessoas que vão conseguir ali, massa, excelente. Mas a que ponto? Você está disposto a lidar com essas sombras que estão dentro de você, que vai vir essa resistência? Sim. Como é que eu lido ali na hora do vontade de um doce? Aí a gente vai buscar estratégias para que você possa fazer essa reprogramação. Ou seja, toda vida tá um link no teu cérebro que toda vida tu vai ter que buscar um doce, né? Então eu vou achar a minha recompensa no doce, a minha felicidade no doce, alguma coisa do tipo no doce. Aí quando eu começo a mudar o comportamento de não dar mais pro doce, a gente vai querer ir pro doce, né? Então, a gente faz uma estratégia de colocar uma outra forma de você conseguir a dopamina, a sensação para que você possa ir reprogramando. Então, muitas vezes, não é só tirar completamente. Nem sempre funciona. Entende? Então, é olhar para a pessoa. Acho que o principal é olhar para a pessoa e ver que ela vai ter várias alterações. Individualizar mesmo, não tem uma outra forma, né? E acho que para vocês também chega, né? Para mim chega muitas vezes, doutora, qual é a melhor dieta? Qual é o melhor suplemento? Qual é o melhor isso, o melhor aquilo? Não existe o melhor, é o que as meninas estão falando. É o melhor para aquele momento, para o seu objetivo, né? Qual é o objetivo da gente agora? É tratar uma desbiose? É tratar um processo inflamatório? É tratar um leaky gut, né? Um intestino que não está absorvendo nada? É uma alopécia? É uma fertilidade? Então, para cada momento, eu vou ter objetivos diferentes. Não precisa ser a dieta X da minha vizinha, da minha amiga, da blogueira, não sei das quantas, né? Porque muitas vezes não vai caber ali naquele momento. Então, às vezes a gente vê essas intervenções de outras pessoas, né? Do próprio paciente que vai pesquisando e fazendo suas pesquisas independentes e acaba atrapalhando um pouco. E, ao mesmo tempo, fica muito no inconsciente coletivo, fica muito na cabeça dela essa imagem de dieta é algo restrito, é algo que me priva, então não vou nem começar. Né? Porque vai tirar o meu doce, vai tirar o glúten, vai tirar não sei o que lá, como é que eu vou no fim de semana sair com os meus amigos? Fala mais da retirada do que pode incluir. E na verdade é uma reeducação, é uma reconciliação com o alimento, né? É você entender qual é o ponto que você não estava fazendo legal e que estava te trazendo aquele efeito, e você corrigir, substituir e talvez depois reintegrar aquele próprio alimento. Isso. Né? Tudo isso é possível. É reprogramação. É uma reprogramação. E imagina que nessa reprogramação tem toda essa questão e você acaba observando assim, meu Deus, será que eu vou tirar tudo isso da minha vida, né? Será que eu vou lá no nutricionista e vai cortar tudo? E não precisa, né, gente? Eu acho que o grande diferencial de qualquer profissional de saúde, mas o nutricionista em especial, é individualizar o tratamento, e isso passa pela dieta. E às vezes pode chegar a desafios onde eu consumo refrigerante todos os dias. Um exemplo, que inclusive peguei essa semana. Consumo refrigerantes todos os dias. E eu consumo uma quantidade X, sei lá, falou 600 ml, não lembro bem detalhes. Mas eu vou retirar totalmente esse refrigerante da dieta dessa pessoa, mesmo sabendo que aquilo vai trazer prejuízos, eu vou primeiro considerar o desmamar, isso é individualização. E a nossa prática clínica, o nosso tempo de consultório, o nosso repertório, ele vai trazendo muita segurança da gente permear ali no campo do bom senso, né? Entendendo preferências, casando com a rotina, porque é uma pessoa que pode trabalhar 44 horas semanais e que para ela é muito difícil fazer marmitas. E aí, que possibilidades você tem? Muitas vezes a gente passa por isso, por organizar a rotina e entender como uma boa alimentação, ela pode encaixar ali com as armas que aquela mulher tem no seu dia a dia. Então, o tempo de consultório, o nosso repertório, vai trazendo esse equilíbrio, né, nas nossas prescrições. Não só se basear na literatura, em artigos, mas entender a pessoa que está ali diante, que desafios ela tem e o que é viável no momento. E para a pessoa entender que o que a gente precisa fazer é uma mudança de comportamento, né? Então, eu tenho um padrão de comportamento alimentar que me levou até esse ponto desse adoecimento, desse pré-adoecimento. Eu vou precisar modificar.
Não é uma dieta do mês, não é uma dieta até dezembro, até antes das festas de fim de ano. Então, porque sempre tem essa sensação de que a dieta é algo com começo, meio e fim e eu tô esperando acabar para eu voltar para comer aquelas coisas que eu gosto. É isso. Então, é uma mudança realmente de coisas que você vai incorporar Adotar e incorporar novas de vez. práticas. Né? Inclusive, às vezes a gente precisa ir lá pegar na mão, né, Janaína? Ir lá cozinhar junto, ir lá fazer ali o beabá e mostrar, olha, é assim, né? Faz essas escolhas, né, de compras, não precisa ser algo muito caro. Então, tirar mitos, né? Cozinhar junto, né? Fala um pouco sobre isso. Eu vejo muito essa questão dos mitos. A gente achar, por exemplo, que é caro o produto saudável. Né? Tem vários mitos que estão aí, muitas vezes são... Porque é trabalhoso, né? Que são essas programações, essas crenças que nos limitam a gente alcançar o nosso resultado. Sim. Né? Não estou dizendo que é fácil, mas que existem essas crenças e quando a gente começa a trabalhar essas crenças, primeiro fazendo a limpeza ali energética e tudo, e ao mesmo tempo indo para ação e mostrando que existem várias opções que você pode fazer, né? Por exemplo, você pode ir lá, aprender a cozinhar. Cozinhar não é uma coisa horrível, não sei o que, pelo contrário, né? Então, eu tenho esse trabalho de eu ir na casa das pessoas para mostrar, gente, cozinhar não é bem assim, né? Não precisa, porque muitas vezes quando a gente cozinha e tá naquela energia assim, ai meu Deus, eu não tô querendo fazer essa comida. Eu odeio isso aqui. Gente, tudo isso vai pra comida. Olha, e quando você faz, né, tu já prestou atenção, quando tu vai comer a comida da mãe, aquela comida maravilhosa que a mãe faz com todo carinho pra você. Tem sabor diferente. Tem um sabor diferente. Às vezes é o mesmo prato de comida que tu comeria igualzinho, feito por outra pessoa. Seguiu lá o passo a passo, mas o carinho colocado traz um sabor diferente. Faz a diferença, né? Então, assim, você conseguir utilizar isso no seu dia a dia, aprender a se alimentar, entendendo que a alimentação você está colocando para você, dentro de você, além de comida física, você está colocando energia. Isso. Então, aí eu entro na parte que vocês estavam falando da questão dos ciclos, né? Ela entra num ciclo de comportamento, por exemplo, eu não consegui fazer a dieta que a Nutri passou para mim, então eu não tô me sentindo bem, me frustro novamente porque eu não consegui, eu acho que a culpa é minha, aí eu vou lá, chuto o balde, nada dá certo e etc, sou vítima do mundo e tal. Entra num ciclo de fracasso, culpa, e isso aumenta a vontade de comer mais coisas que vão preencher esse vazio que a pessoa tá sentindo dentro, né? Então, quando eu começo a quebrar esse ciclo, entendendo que, beleza, eu vou comer o chocolate, mas eu como com vontade, entendeu? Mas esse chocolate aqui vai me dar isso mesmo. Vai, ok. Eu não tô conseguindo até agora, ok, tá tudo bem. Eu saio da vítima, né? Sai da vítima, se você começa a ser a autora da sua história. Então, você começa a entender que, beleza, eu vou comer esse chocolate. Eu sei que ainda não tem um efeito, ok, eu me acolho, digo, massa... Vamos pro dia seguinte, como é que eu posso fazer diferente agora? E aí você vai usando estratégia. Então, a gente entra com estratégia para quebrar esse ciclo. Né? Esse ciclo de culpa de fato, e de fracasso. Entendendo, gente, de persistência. E de persistência. E resistência também, exato, né? Então, como é um processo... dia de cada vez. Um dia de cada vez. Entender que é fazer as pazes com o bom estilo de vida, a boa alimentação. E que isso é investimento de tempo. O resultado, ele pode ser que não aconteça nos primeiros 45 dias, nos primeiros 60, mas ele começa a vir nos 90 dias e assim a pessoa se apaixona por aquela nova vida, por aquela descoberta e começa a colher os frutos a partir disso. Começa a ver as mudanças também no corpo, na saúde, isso. A melhora da disposição, a melhora daquela acne, né? E as coisas vão fluindo, né? Não chegamos naquele ponto ali da noite pro dia. Então também não é da noite pro dia que vai mudar e que todas as coisas vão melhorar imediatamente. Isso. É tratamento, né? E muito do nosso trabalho também, né, Cris, é em relação à informação, a trazer informação. Inclusive de combater essas informações que não são legais. Então, trazer informação, inclusive, para novos profissionais que estão chegando. Exato. Porque imagina os novos profissionais que estão chegando aí no mercado e que vê esse excesso de coisas, né? E agora, eu vou falar o que eu aprendi lá na faculdade, eu vou falar aqui o que está na moda, a crista da onda, como é que eu faço para tratar o meu cliente que está aqui no consultório, né? E aí, a gente tem um curso sobre a parte de modulação, que eu acho que é a base, né, do grande trabalho da saúde da mulher. Fala um pouquinho. Exatamente, para combater, né, esses mitos e informações que podem não agregar na saúde feminina. Então, eu e a doutora Denise temos um curso online voltado para profissionais de saúde. Então, você aí que deseja entender e praticar
como usar a modulação da microbiota intestinal para a saúde feminina, a gente conseguiu unir a visão médica e a visão nutricional para você, profissional, que está diante desse desafio, porque de fato, mulher tem sua complexidade, ela pode, na sua vida fértil, desenvolver endometriose, desenvolver SOP, infecções urinárias de repetição, está diante do desafio da fertilidade, chegou a menopausa, e aí como tratar? Exatamente olhando para essa saúde intestinal como um ponto, um pilar importante desse tratamento. A base dieta é importante, a base hormonal é importante, mas o nosso grande diferencial e o que a gente mais verifica que traz benefício e resultados otimizados à saúde dessa mulher é quando a gente tem um olhar especial também para a saúde intestinal. E aí, dentro desse nosso curso online, que você faz no conforto da sua casa, dentro do seu tempo, a gente fez aulas, né, divididas em módulos, voltados para essas fases e etapas da vida da mulher. Então, a gente vai ter modulação intestinal, né, trazendo quais são os cuidados e a fisiopatologia na menopausa, na síndrome do ovário policístico, na endometriose, na fertilidade, nas infecções urinárias e candidíase de repetição, mostrando de uma forma prática, né? De uma Trazendo forma mais prática. a praticidade do dia a dia de consultório mesmo, né? Como eu aplico, como a gente faz, como é a nossa experiência clínica, né? O objetivo Dividindo os nossos protocolos. Dividindo os protocolos do que a gente vem fazendo nesses anos todos, né? Exatamente. E aí, depois vocês procuram a gente e vão nas nossas redes sociais, tem lá um link super fácil de se inscrever. E a gente está realmente dividindo a nossa prática clínica, a união de anos, né, que a gente conseguiu reunir baseado na ciência, obviamente, porque aqui não tem nada de empírico, é baseado no que diz a ciência e, claro, que testado, validado por nós dentro da nossa prática. Então, com os resultados, vocês vendo ali no aqui e agora, né? Exatamente. É outra história, né? É um curso que a gente tem já há um ano amadurecendo e agora saiu e que a gente tem um prazer enorme para trazer para vocês. É bom, é muito bom a gente ter locais onde a gente pode ter realmente informação de qualidade. A gente fez toda uma atualização, né, da parte científica, de revisar artigos, né, de ver o que tem mais de novo, além do que a gente já faz no dia a dia, e colocou lá tudo de forma bem resumida, mas bem objetiva, para que as pessoas consigam entender bem, os profissionais de saúde especificamente, né, médicos, nutricionistas, quem trabalha de fato diretamente com a saúde da mulher dentro do consultório. Perfeito. Né? Perfeito. Meninas, a gente está se encaminhando aqui para o nosso final, para os nossos finalmente. Passou rápido. Não Passou tão rápido. Passa o dia conversando aqui, né? Não? Se deixar, Era fácil. O que é que vocês poderiam destacar de mais importante ou de mais desafiador dentro da área de cada uma hoje, né? Nesse dia a dia, nesse momento de mudanças de paradigmas, né? Nesse momento de muitas informações, de tantos desafios que a gente tem hoje para atuar de forma correta, né? De forma ética, dentro da saúde. O que vocês poderiam destacar? Para mim, é o encontro do equilíbrio, né? Fazer as minhas mulheres entender o equilíbrio entre bons hábitos alimentares e não necessariamente fazer restrição. Geralmente elas chegam com o que é que eu preciso retirar, o que é que eu preciso fazer, eu topo tudo. E não Portanto, que o resultado venha em 2 semanas. Exatamente. Porque eu preciso entrar naquele vestido, né? Vem essas demandas, assim, bem especiais e a curto prazo. Mas entender que de fato, adotar um novo estilo de vida e que isso vai trazer benefícios a todas as suas etapas. Né? Então, mostrar a essa mulher que o equilíbrio é o ponto. Não é o menos e nem o tudo. É o ponto de equilíbrio. E a persistência, fazer isso, ser incluído no seu dia a dia, como estilo de vida, né? Encontrando prazer no caminho, que é um ponto principal. E como pessoa também sempre trabalhar a minha empatia, entender que quem me procura tem uma dor, tem uma queixa, e que eu vou tentar entender a sua rotina, o que é que para aquela mulher que é multifacetada, o que é que para ela está sendo difícil. Não, para ela ali não vai funcionar tal estratégia de dinâmica do dia a dia. Eu tenho que pensar aqui em outra. Então, a gente vai usando várias cartas na manga para facilitar sua rotina. Porque, de fato, somos muito ocupadas, várias tarefas,
com alto grau de exigência, então eu preciso entrar, eu como profissional, entrar no mundo daquela mulher e facilitar a sua vida e deixar mais leve, em equilíbrio. Esse é o principal desafio da atualidade. Maravilhosa. E Já você, quero uma Jana? consulta. Ó, Eu vejo no meu atendimento, assim, principalmente a questão do autoconhecimento, né? O que é o autoconhecimento? Você se perceber, saber quais as dores que você tem, né? Trazer para a consciência aquilo que pode estar trazendo esse bloqueio, muitas vezes, alimentar, ou muitas vezes essa procura lá numa compulsão, numa ansiedade, na forma que você se vê no espelho, né? Então, toda essa parte é trazer para a consciência. Então, eu puxo muito os meus clientes para o autoconhecimento, né? Porque vai ser ali a causa, a gente vai na causa, né? Onde é que está realmente o gatilho? Por que que eu estou me comportando assim? E trazer essa mudança de comportamento através da mudança na consciência, né? Ou seja, na tua autoconsciência, tu perceber que você mesmo vai conseguir fazer as mudanças, não vai ter ninguém que vai fazer exatamente por você. É você trazer a sua autoridade, a sua autonomia, a independência de olhar para aquele alimento e dizer assim, ah, para mim é uma boa escolha hoje, para você poder fazer escolhas conscientes, entendendo que o alimento ele não tem o poder de dar só alegria e nem tristeza. Ele é só um alimento, né? E quando a gente começa a entender isso, começa a entender como é que tá esse conjunto interno aqui nosso, começa a cuidar dele, começa a olhar, começa a fazer essas transformações, com certeza ela vai mudando na alimentação. Então eu trabalho muito com a nutrição do ser, ou seja, como eu posso me nutrir bem de emoções, como é que eu posso me nutrir bem dos meus pensamentos, porque tudo isso a gente está comendo, né? A gente não come só o físico, então a gente está colocando para dentro da gente o quê? Alegria, felicidade, bem-estar, ou a gente está colocando culpa, está colocando raiva, rejeição. Então esse trabalho emocional de o que você consegue se alimentar verdadeiramente. Como é que eu nutro o meu dia? Como é o meu dia, tornar meu dia mais leve? Como é que eu consigo viver de uma forma equilibrada, onde eu consigo entender que vai ter momentos que eu vou me sentir triste? Vai, mas se acolha, perceba o que é que isso está causando. Vamos lá olhar para tudo isso. Não bota debaixo do tapete. Então, esse autogerenciamento emocional, um autogerenciamento de ordem mental. Então, a gente faz esse trabalho, né, além aí da parte da comida mesmo em si. Também tem a parte onde a gente ensina, assim, a ter vontade de comer comida boa, de verdade, né? Então, a gente gostosa, né? gostosa, né? Com Entender prazer, sem culpa. com prazer sem culpa, que você pode comer, mesmo você tendo algumas restrições, ou a gente não evitando açúcares, essas coisas, né, tudo, você consegue se alimentar bem, de uma forma saborosa, entendendo que a comida, ela não é só aquela industrializada que é boa ou que tem açúcar. Não, a comida que tem sabor verdadeiro é a outra, ele tá mascarado, né? Então, às vezes a gente acha que tá sentindo o gosto das coisas e não tá, né? Igual a gente começar a tomar café, né? A gente começa a tomar, a gente é os viciados do café aqui, viu, gente? Já tá nos nossos refil. Então, quando a gente tá muito acostumado a tomar o café, que é um café muito torrado, extra forte, que tem um gosto muito amargo, a gente bota um monte de açúcar, a gente não tá sentindo o gosto verdadeiro. Tá sentindo o gosto do açúcar, né? Aí quando a gente vai para um café verdadeiro, né, que aí é um café, um mar orgânico, uma torra Você vai média e degustar, tal, né? você vai degustar, vai sentir o gosto. Então, muitas vezes a gente tá com esses vícios, né? Esses vícios alimentares, aquilo ali que o nosso corpo tá no automático, então a gente tenta desautomatizar e trazer você para assumir seu carro, para assumir o seu corpo, para dizer assim, eu que escolho. Não é minha emoção que está escolhendo por mim. Vai ter momentos que sim, que a gente está aprendendo, mas é entender esse autogerenciamento, essa parte de você que pode fazer sua alimentação, você vai perceber seu corpo se você está muito ansioso hoje, por exemplo. Eu acordei muito acelerada e tal, e eu vou pegar e vou fazer o que comigo? Qual tipo de alimentação eu vou utilizar? Quais as estratégias que eu vou utilizar? Então, são as estratégias nutricionais e de dia a dia que vão te acalmar. Então, o que é que Você você mesmo pode pode se utilizar? autorregular, né? Um Acalmar, chazinho, aquele alimento que você exatamente. gosta mais, né? Aprender a se cuidar, aprender a trazer A essa nutrição. autorresponsabilidade, né? Exatamente. Eu acho que para esse primeiro episódio não poderia ser melhor escolha, né? Se a gente abre um espaço para falar de mulheres, né? De mulher para mulher, né? E com o objetivo de cuidado, o que eu quis trazer para esse primeiro episódio foi o autocuidado. Como eu me cuido? Como eu cuido da minha alimentação, é como eu me cuido. Isso. Então, será que eu me cuido de qualquer jeito? Será que eu guardo aquela coisa ali mais bonitinha só quando chega uma visita?
e aí eu faço a minha comida do jeito que dá, comida fria, comida sem sabor, né? Ou eu preparo uma mesa, boto ali uma florzinha, eu preparo com carinho, né? Para eu me nutrir de amor também, de carinho também. Então, esse ritual de preparar o alimento, esse ritual de escolher bem os alimentos, é uma ficha ali de autocuidado que eu estou dando para mim mesma, né? Para mim mesma. E isso é muito importante, isso começa a virar chave. Acho que a grande dificuldade que eu sinto hoje também dentro dos atendimentos é essa mudança comportamental, né? Então, a gente está muito apegado hoje naquelas coisas, só faço o que eu gosto, só faço assim, só dá certo assim. Mas por que a gente não pode fazer diferente se isso é para me beneficiar, se é para o meu autocuidado, se eu vou me sentir melhor, meu corpo vai ficar melhor, meu intestino vai ficar melhor, minha pele e por aí vai. Então, Se eu só isso às tenho a vezes ganhar. eu só tenho a ganhar. Então, isso às vezes começa a mudar a chavinha e ela começa a realmente ter um pouco mais de proatividade. Então, esse é o objetivo da nutrição e ela realmente é um ponto muito importante dentro da saúde. A gente não consegue começar nada sem a nutrição. Então, por isso, esse momento inicial foi com vocês. E eu quero agradecer mais uma vez a presença, né? Acho que foi... Se deixar, a gente conversa aqui o dia todo, porque tem muito pano para manga, tem muita informação, mas acho que já trouxe alguns insights aí para a gente abrir a cabeça e talvez para próximos episódios. Gratidão, meninas. Gratidão, Obrigada, obrigada. Foi muito divertido e leve, Né? né? Com E que certeza. bom falar de nutrição, é fácil. A gente vai deixar as redes, né? Onde encontrar vocês, onde ter mais informações sobre o trabalho de vocês. E nos vemos nos próximos episódios. Gratidão.